Luneta Sonora na área. E se você chegou até aqui pelos canais de vídeo, seja bem-vindo. Afinal de contas, esse início de episódio você está ouvindo justamente para que você possa se inscrever nos canais, se inscrever nas plataformas de áudio, justamente para você ouvir o episódio completo. Então, a partir do momento que você ouve um pedaço, você já quer ouvi-lo inteiro. E essa é a proposta que eu pensei para a questão dos recortes, dos shorts ou do que você quiser chamar. Comecei a testar isso ontem no YouTube e no TikTok, que é o mesmo vídeo, ou melhor, o mesmo trecho. Apesar do podcast ainda ser apenas áudio, vocês não estão me vendo por enquanto, a ideia é justamente potencializar esses canais para quando o momento de começar a gravar os podcasts em vídeo, porque isso é um plano que eu tenho e eu estou precisando justamente de estrutura, eu estou tentando viabilizar essa estrutura para poder começar a gravar podcasts em vídeo. E enquanto isso não acontece, vocês estão ouvindo apenas a minha voz. Comecei a fazer esses recortes justamente para movimentar esses canais, para poder chamar inscritos, seguidores, enfim, chamar o pessoal para ouvir o Luneta Sonora, pelo menos uma amostra, porque se você quiser ouvir completo, como isso aqui faz parte do episódio completo, você escuta nos vídeos longos do YouTube, que inclusive tem a ferramenta de shorts foi bastante fundamental para o crescimento do meu canal principal na questão das artes digitais. E também no TikTok, que eu criei o canal, ainda assim consegui uns 8 seguidores e ainda não tinha feito postagem de vídeo, postagem de qualquer coisa, o canal estava vazio, era só um canal para guardar o user e por aí vai. Então, o que foi que eu fiz? Ok, eu fiz os shorts, eu coloquei até aqui, até o episódio 143. Porque eu comecei a partir dos episódios, lógico que eu não vou postar todos os 140 em shorts. Eu comecei a partir do episódio 141, que foi quando o podcast passou a ter a gravação única, sem aquelas firulas, aliás, sem aquelas firulas, sem aquela musiquinha de fundo, enfim. Então, a partir desse momento, que foi um ponto de virada, eu passei a fazer os shorts. E vocês devem estar vendo aí os resultados, ok? Então, outra coisa que eu gostaria de trazer para vocês também, eu já falei aqui da questão dos shorts, eu vou falar também da questão das artes digitais. Se você pegou 40 folhas do site, deve ver que aquele foi o desenho antepenúltimo, não. Faltam 3 folhas para concluir o caderno. A partir daí, o que eu vou fazer? O que vocês acham que eu vou fazer quando terminar esse caderno de 40 folhas? Que nesse caderno de 40 folhas ele está focado um pouquinho sobre o lugar onde eu estou, o lugar onde eu moro, o lugar onde as coisas acontecem. E no próximo caderno, que certamente vai ser um de 48 folhas, é o que eu estou pretendendo, eu vou focar um pouquinho mais na questão de uma das propostas mais fáceis. Não digo fáceis, mas eu digo mais tradicionais que eu tenho, que são as flores. Certamente eu posso trabalhar com giz de cera, mas por que não trabalhar com lápis de cor também? É questão de você saber utilizar melhor as ferramentas para determinados cadernos. E outra coisa que eu queria falar para vocês é a questão da lista de desejos. Ontem começou o resumo do balanço de 2020 e 2024. Aliás, não é nem balanço, é a lista mesmo. Balanço a gente faz todo ano. E isso vai se estender pelas próximas 3 quintas-feiras, começando por ontem. E depois disso vai ser feita uma nova lista que eu espero ser um pouquinho mais enxuta, mas isso eu vou comentando com vocês ao longo do tempo e também fazendo um episódio especial sobre
os desejos de cada lista. Que nesse caso aí vão ser episódios especiais, porque as listas são divididas em uma, duas, a questão de competências, vocês vão conferir isso direitinho ao longo do tempo aqui no site, ok? Afinal de contas, a gente tá o tempo todo pensando em alguma coisa diferente e pensando no que é que eu vou trabalhar naquele dia, naquele instante, naquele momento, diante de tantas marcas e projetos que a gente tem. Ok? Eu acho que eu já falei o suficiente ou ainda tem alguma coisa para falar? Que eu já falei inclusive dos shorts e eu vou voltar a falar da questão dos canais de vídeo, justamente porque eles estão começando a ser movimentados agora. O YouTube conseguiu seu primeiro inscrito, pelo menos um inscrito que aparece, porque as contas da 612, do ônibus e transporte já seguem a conta do Luneta Sonora. Então, se for nessa teoria, teria 3 inscritos. E olha que o canal é alimentado toda semana. Toda semana. Então, a partir de agora, com a questão dos shorts, que é uma coisa que, de certa forma, chama uns inscritos, eu acredito que essa coisa vai melhorar. E eu baseio muito isso na questão do canal principal. Conseguiu com shorts diários das artes digitais, até porque os vídeos nunca passam de 1 minuto, é prática mesmo, para que o pessoal confira os desenhos, o Bora Desenhar, os desenhos tradicionais. Inclusive eu já postei a essa altura 40 folhas ilustrando a verdadeira não, a antiga arquitetura da feira aqui do bairro. Eu consegui uns 718 inscritos nesses quase 2 anos que eu venho postando artes digitais, aliás, vídeos todos os dias no YouTube. O canal tem 11 anos, mas só está conseguindo um impulso agora. Então o Luneta Sonora é inspirado nisso. Saber até onde o canal vai chegar com atualizações semanais, porque isso é frequente na questão da mídia que você está trabalhando. E também o próprio TikTok, saber até onde vai chegar. Inclusive o TikTok tem você tem uma certa facilidade para crescer ali. Os canais conseguem bons números, bons resultados, isso é uma porta. Tô falando que aqui você tem a questão de trabalhar com a questão de estrutura e muitas vezes você termina captando os barulhos, mas eu vou resolver isso. Voltando para a questão do TikTok, você tem uma certa facilidade de conseguir um número bom de visualizações, de certa forma seguidores e por aí vai. No canal, aliás, no perfil lá do principal, eu tô com 1064, mas eu já tive 1067. Se alguém quiser parar de seguir, tudo bem, mas eu vou arrumando novos jeitos de recuperar esses números e melhorando. E no YouTube, voltando, já consegui um inscrito, mas isso vocês já sabem, pelo menos acabou essa questão de quantos inscritos eu tenho, porque pelo menos o número, por menor que seja, ele aparece. E é isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje, falando um pouquinho sobre os shorts, sobre esses recortes e sobre outras coisas. Afinal de contas, o nome desse episódio é Shorts de Luneta Sonora, mas o episódio teve um pouquinho mais de 9 a 10 minutos. Então esse foi o Luneta Sonora de hoje. Você pode... Aliás, vamos voltar a falar um pouquinho e te dizer que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, no youtube.com/luneta sonora, o episódio completo para você ouvir e o short para te chamar se você ainda não é inscrito no canal do YouTube e no TikTok. Mas eu também estou nas outras redes sociais, no Instagram, @luneta sonora, no X, @luneta sonora pode, e também nas minhas redes principais sociais. Minhas redes principais sociais não, gente, é redes sociais principais. Troquei as bolas aqui. As minhas redes sociais principais são @josivandro no X e @josivandro, vai lá em todas as demais redes sociais, ok? Então,
Eu tô com vocês todos os dias, seja no site, seja nas redes sociais. A gente se encontra por aí. Até lá e não desanime.